Jovem Pan News, eleições 2024. A Jovem Pan e o Grupo RIC seguem com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. A nossa intenção é oferecer aos curitibanos mais uma opção para verificar ideias e propostas e, assim, todo mundo pode fazer uma escolha um pouquinho mais consciente. Todos os candidatos foram convidados, a ordem das entrevistas foi definida em sorteio, acompanhado por todas as candidaturas. Todas as entrevistas terão 30 minutos. O convidado de hoje é Luizão Goulart, do Solidariedade. Jovem Pan News, eleições 2024. Luizão Goulart tem 61 anos e é presidente estadual do Solidariedade. É natural de Jandaia do Sul, no centro-norte do estado, onde trabalhou na lavoura e depois como mecânico. Posteriormente, estudou filosofia e iniciou na carreira de professor. No ano 2000, Luizão Goulart foi eleito vereador em Pinhais e 8 anos depois venceu a disputa para a prefeitura do município por 2 mandatos. E nas eleições de 2018, foi eleito deputado federal. Tá aí, portanto, Luizão Goulart, nosso convidado de hoje. O seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Bom dia. A primeira pergunta é a mesma para todo mundo. Por que Luizão Goulart quer ser prefeito de Curitiba? Obrigado pela oportunidade, parabéns pela organização dessas entrevistas, que dão para o eleitor mais informações para poder decidir bem o voto. Eu quero ser prefeito de Curitiba, já tinha essa pretensão em 2020, pela minha história e pela minha experiência. Eu vim para Curitiba, lá do interior do Paraná, em 1978, há 46 anos atrás. Conheço Curitiba desde essa época que eu trabalhei, estudei, me formei, e depois eu fui para Pinhais trabalhar como professor e diretor de escola. A minha experiência como prefeito que me credencia para ser prefeito de Curitiba. Em todas as áreas eu tive um bom resultado para apresentar para a população no município de Pinhais, e eu tenho certeza que aqui em Curitiba eu vou poder fazer trabalho semelhante, apresentar bons resultados para a população, principalmente nas áreas críticas hoje, que é saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, alagamentos, enchentes, todos esses problemas eu já enfrentei aqui no município, que era bastante problemático, e ao final do meu mandato tive a oportunidade de entregar um município bem diferente, tanto que minha aprovação na prefeitura foi de 94%. Candidato, o principal modo da sua campanha é esse, o seu currículo como prefeito de Pinhais, mas vamos lá. Pinhais é bem menor do que Curitiba. O orçamento na sua época lá era de 348 milhões, de Curitiba é de 15 bilhões. Pinhais tem 125 mil habitantes, mais ou menos. Curitiba tem 1,8 milhões. Pinhais equivale ao bairro do Sítio Cercado, em Curitiba. Como fazer para essa gestão toda que o senhor teve lá se encaixar no tamanho continental, praticamente, em relação a Pinhais de Curitiba? Sim, Marco, você falou uma coisa bem, porque você disse que o orçamento de Pinhais, o município é bem menor, mas o orçamento também era bem menor. Ao longo do tempo a gente foi fazendo esse orçamento crescer porque a cidade se tornou atrativa. Uma gestão pública, ela é semelhante. O modus operandi, o modelo de gestão que eu implantei em Pinhais é perfeitamente possível implantar em Curitiba, ressalvada a desproporção de tamanho. Curitiba é 7 vezes maior que Pinhais em termos territoriais e é 14 vezes em termos populacionais. Mas aqui nós temos as regionais, e eu vejo cada regional como uma prefeitura. Então é dessa forma que eu pretendo administrar Curitiba, implantar um modelo de gestão, regionalizar a prefeitura, levar a prefeitura mais próxima da população e, evidente, com orçamento de 15 bilhões, proporcionalmente, eu tenho muito mais condições de fazer, porque eu tenho um município que já está estruturado, diferente do município que eu assumi, com problemas de toda ordem, era um dos municípios mais violentos do estado do Paraná. Curitiba já está estruturado, tem muita coisa que já está sendo feita, tem muita coisa que já foram feitas, então eu preciso enfrentar os problemas que nós devemos tratar deles aqui. Mas, candidato, vamos lá. Quando o Mark trouxe essa discrepância, essa diferença orçamentária, ele é um aspecto. Mas tem um outro aspecto, quando o senhor foi prefeito de Pinhais, muitos dos investimentos, todos os resultados que o senhor conseguiu, foram muito da relação que o senhor tinha com o governo federal. Existiram investimentos maciços. O momento econômico do país é diferente, o momento do governo federal é diferente. Então, aqueles recursos que o senhor obteve ali da parceria com o Lula, nesse momento, talvez o senhor não teria. Então, quais instrumentos, na prática, o senhor pretende dar essa eficiência, já que não vai poder contar, talvez, com essa mão amiga
amiga do presidente. Em partes é verdade o que você fala, Pedroso, mas veja, eu procurei otimizar os recursos da minha cidade, a arrecadação própria, otimizar e gastar bem o recurso. E eu fiz parcerias também com o governo do estado e com o governo federal. Eu apresentei projetos e fui atrás dos recursos, né? E eu pretendo fazer isso independente do governo que tiver. Eu fui deputado federal em Brasília por 4 anos e deixei muitas portas abertas lá, independente do governo que tiver. Eu, por exemplo, assumi a prefeitura, o governo era o Requião, depois já era o Beto Richa, né? E depois ainda teve um período que... Não, o Beto Richa, daí terminou. Então, mas isso, o município não trabalha isolado, principalmente uma cidade da importância de Curitiba, que ela trabalha o desenvolvimento integrado aqui com o governo do estado. O governo do estado, por exemplo, que é meu parceiro, o governo Ratinho Júnior, embora, claro, ele deixou muito claro a preferência dele por um outro candidato, mas eu sou da base do governador, apoiei ele nas duas na eleição e na reeleição. Mas o fato de o senhor hoje não ser mais do PT como era na época, talvez vá prejudicar esse relacionamento com o governo federal? Eu fui do PT, Pedroso, na época da minha juventude, assim como muita gente na época da juventude, né, se filiou a um partido de esquerda, né, os jornalistas principalmente. Né, e eu fui e... O senhor foi prefeito pelo PT, não foi? Eu fui prefeito, E a partir do momento que eu discordei dos rumos do partido e principalmente das contradições, eu mudei de partido e eu já fui deputado federal pelo Partido Republicano. E hoje eu sou presidente estadual do Partido Solidariedade, onde eu tenho autonomia, pode dizer que eu vou ser candidato em Curitiba, que eu não tenho nenhum perigo como a Cristina estava tendo, né, de poder não ser candidato. Então, veja... Mas a ter saído do partido não afeta esse relacionamento com o governo federal? O foco é mais o relacionamento, menos o histórico partidário. Não, eu nunca tive problema nenhum de relacionamento com nenhum tipo de governo, né? Governo estadual, governo federal. O gestor público, ele tem que ir atrás dos recursos, assim como está acontecendo, né? O prefeito de Curitiba, o governador tem aliança com o governo federal, né? Os partidos que estão disputando a eleição de Curitiba têm ministérios no governo Lula, né? O partido do principal candidato aqui de Curitiba, o PSD, tem 3 ministérios no governo Lula. O PP tem ministério, o MDB tem ministério, né? O Republicanos tem ministério. Então, essa questão ela funciona na eleição presidencial, mas depois as coisas se agrupam. Candidato, mas até só para ficar claro para nossa audiência, uma eventual gestão do Luizão Goulart seria mais à direita, mais à esquerda, mais alinhada com o governo estadual ou com o governo federal? Olha, a minha ideologia sempre foi trabalho, Manu. Sempre foi trabalho. Então, eu vou fazer as parcerias necessárias com o governador Ratinho Júnior, principalmente, né, que está fazendo um bom governo aqui no estado do Paraná, e vou atrás dos recursos no governo federal também. Candidato, vamos lá então começar a falar de propostas aqui para nossa cidade. Estou de olho no seu plano de governo e você fala, um dos principais desafios vai ser, claro, a nova licitação do transporte coletivo, e você coloca lá um valor para a nova tarifa, que vai ser de R$4, lembrando que hoje a gente tem uma das tarifas mais caras do país em R$6. Em quanto tempo a população pode esperar essa tarifa em R$4 e de onde vão sair os recursos? A população pode esperar a partir do novo contrato, né? Porque nós temos um contrato vigente que vai até o final do ano que vem, então a partir do começo do ano que vem eu já pretendo abrir essa discussão, chamar os técnicos, os representantes das diversas entidades e associações aqui do nosso município, para a gente abrir essa discussão. Nós temos hoje no país já mais de 300 cidades operando com tarifa zero. Eu não sou leviano de dizer que nós vamos implantar tarifa zero, mas uma tarifa de R$4 com um transporte coletivo eficiente, mas é claro, numa licitação abrangente, né? Uma licitação bem transparente, porque eu acompanhei a licitação 2010, eu era prefeito em Pinhais, e vi que foi feita uma licitação sem muita transparência, sem participação dos órgãos de controle, sem participação da sociedade, e aí as mesmas empresas continuaram operando, e de tempos em tempos tem subsídio, tem ônibus novos para as empresas, e não tem mais tarifa domingueira, e o preço da passagem é a maior do país, como você já disse. Então eu pretendo sim, em um ano, fazer uma nova licitação, exigindo um transporte de qualidade com ônibus novos, que hoje nós temos ônibus da frota reserva operando normalmente, e com tarifa de R$4, porque no Brasil a média nacional é R$4,50, é Curitiba, Florianópolis, Porto Velho, algumas outras que estão puxando essa média para cima. Candidato, mas vamos lá, esse é um problema real. Agora, setembro, bateu 100 milhões o déficit do sistema. Era 60 a previsão da Câmara.
passamos dos 100 e temos ainda alguns meses de ano. Então, esse valor deve chegar a 120, 130 milhões. Aí o senhor está falando aqui, não, eu vou fazer uma licitação nova. Precisa entender qual é o segredo, por que não foi feito? Nós temos um sistema deficitário e bem deficitário agora. Como é que o senhor vai cobrar menos e ainda vai fazer o sistema funcionar de verdade? Veja, hoje qual que é a transparência que a gente tem em relação ao cálculo da tarifa? Nós não temos. Hoje é R$6, mas a prefeitura ainda está colocando um subsídio em cima dessa tarifa. Está colocando um subsídio. É 7,10 o preço mesmo, é 7,10, aí tem o subsídio, tem o subsídio fica da prefeitura, então, que é o valor social. Então está sendo mais do que R$6, né? Então, a partir eu, por exemplo, na hora de organizar meu plano de governo, eu tive dificuldade de informação em Curitiba. Sabe, Curitiba é uma cidade pouco transparente, né? Principalmente nessa questão do transporte coletivo. E nós sabemos que tem um lobby muito grande das empresas de transporte coletivo em Curitiba. Isso justifica, inclusive, por que até hoje nós não temos um outro modal de transporte? Foi feito o estudo do metrô, está sendo feito o estudo do VLT, e se continuar desse jeito, não vai ter, vai continuar nos ônibus, nem ônibus elétrico a gente não teve até hoje, podia já ter com abastecimento de energia externa. Então, veja, é fazer toda a licitação. Eu trabalhei muito, eu fiz muitas licitações no município de Pinhais, comprei serviços e bens de qualidade por um preço de mercado, preço justo. Né? E então uma licitação ampla, transparente, nós vamos conseguir sim. Muitas empresas têm interesse em operar aqui em Curitiba. E a tarifa de R$4 é perfeitamente possível, já que a gente pode e vamos ter que subsidiar os bairros mais distantes, né? Por exemplo, Ganchinho, Umbará, Campo Santana, Caximba, são bairros mais distantes que a gente pode colocar o recurso ali, né? O subsídio ali, mas não na cidade toda. Mas eu ia perguntar justamente isso. Então o senhor pensa em colocar subsídios? Colocar subsídio principalmente nas linhas mais distantes. Né? Fazer uma licitação nas principais linhas, no filé mignon, e daí as linhas mais distantes, para manter o preço da passagem de R$4, fazer o subsídio. Mas aí a gente teria aumento desse subsídio que tem hoje mais ou menos 180 milhões, né? Eu acredito que até menos, mano. Candidato, dentro do seu plano de governo, a gente acompanha várias propostas, a ampliação de serviços, melhoria de algumas questões, fala até em construção de 20 mil casas durante seu mandato. Eu tive dificuldade de entender de onde que sairiam os recursos, se a gente pode esperar um aumento de tributos, se a gente vai esperar algum tipo de reorganização, como que o senhor vai pagar tudo isso, inclusive esse subsídio que a Manu alertou aqui? Só para trazer o dado, Pedroso, hoje o dinheiro reservado para isso é de 22 milhões só no orçamento atual. Exatamente, porque a habitação não é uma prioridade em Curitiba, né? Nós temos mais de 450 ocupações irregulares e cada vez aumenta mais. Tem uma ocupação recente aqui próximo do antigo autódromo, onde nós já temos um viaduto, um traçado de um viaduto com recurso do governo do estado. E a prefeitura, infelizmente, deixou acontecer uma ocupação. Quando eu fui prefeito de Pinhais, a partir do momento que eu assumi, não teve uma ocupação no município de Pinhais, porque eu tinha um plano de habitação. E eu digo para você, Pedro, o seguinte, eu vou reservar 3% do orçamento. 3% do orçamento para a gente construir essas 20 mil casas, que inclusive meu adversário está prometendo também por 20 mil casas, né? 5 mil casas por ano, cada casa popular a gente constrói em torno de 70, 75 mil reais, né? Então, se eu reservar aí perto de 400 milhões por ano, eu vou construir 5 mil moradias, realocar as famílias que estão hoje em área de risco, nas barrancas dos rios, vou dar qualidade de vida para essas famílias e vou recuperar os rios e os córregos da nossa cidade, assim como eu fiz no município de Pinhais e acabei com os alagamentos na cidade. Para que esses 3% do orçamento sobre, né, sejam investidos em habitação, vai tirar da onde? Vou tirar do próprio orçamento. Veja, nós temos um orçamento de 15 bilhões, é uma questão de prioridade. Por exemplo, eu pretendo ainda fazer uma reforma tributária em Curitiba para facilitar a vida do empreendedor. Né? O Curitiba está arrochando as pessoas, cobrando imposto, aumentou em quase 20% nos últimos anos, num período pós-pandemia, onde as pessoas estão começando a respirar, né? O empreendedor, o empresário. Posso entender aqui que o senhor está falando que vai baixar o IPTU, vai baixar o ISS? Não vou abaixar o IPTU nem o ISS, eu vou fazer uma reforma tributária para praticar justiça. Mas o que é essa reforma? Simplificar, principalmente simplificar a vida do empreendedor.
aqui em Curitiba, porque o empreendedor hoje reclama na hora de renovar um alvará, ele tem problema na vigilância sanitária, ele tem problema no setor de tributação, ele tem problema no urbanismo, ele tem problema ambiental. Então nós temos que simplificar, deixar as regras mais claras para poder facilitar a vida de quem quer empreender, gerar renda e gerar emprego na nossa capital. Candidato, mas pensando já no ano que vem, né, no primeiro ano de gestão, o orçamento ele já está delimitado pela atual gestão, pela Câmara de Vereadores. Sim. Então, para você começar a fazer essas ações, é preciso que seja retirado de algum lugar. Tem, por exemplo, previsão de diminuição da máquina, de secretarias, de servidores? Sim, com certeza. Hoje o que temos de cargo comissionado pendurado nas secretarias e nas regionais aqui em Curitiba é brincadeira. Eu vou ter a liberdade de organizar uma equipe técnica profissionalizada, um modelo de gestão que seja eficiente, como se fosse uma empresa privada. Foi isso que eu fiz no município de Pinhais. Eu já assumi um orçamento assim que era da gestão anterior, fiz as readequações necessárias, vou ter que fazer logo no começo do ano a readequação, mandar para a Câmara, para ajustar o orçamento. Nós vamos enxugar a máquina pública. O senhor enxugou em Pinhais quando foi prefeito? Enxuguei a máquina pública. Reduziu comissionados, reduziu secretarias? Reduzi bastante. Agora, candidato, no seu programa de governo há dispositivos contrários. O senhor fala em criar a Secretaria de Assistência Social. E até aproveitando esse ponto, então o senhor está falando em criar a Secretaria, e sobre a assistência social, o senhor também fala em reposicionar a FAS, e a minha pergunta também vai no sentido de como resolver os moradores em situação de rua. Exatamente. Curitiba hoje tem uma população em torno de 4.000 habitantes, pessoas em situação de rua, é a 6ª capital brasileira, e nessa condição, se você for comparar, nós temos no Paraná em torno de 60 municípios que têm menos de 4.000 habitantes. Né? Então nós temos uma cidade dentro de uma cidade. Eu tenho duas propostas. Né? Eu já enfrentei essa situação, eu fui prefeito. Né? Então é o seguinte, nós vamos implantar um programa Caminho de Volta, identificar, nós vamos fazer um diagnóstico para saber cada pessoa dessa, individual, da onde que ela veio, em que caminho ela fez para chegar até naquela situação e tentar fazer o caminho de volta. Reintegrar essa pessoa na família, no bairro, na cidade de onde ela veio, no estado de onde ela veio. Nós temos gente aqui de outros estados. Né? Então tentar fazer o caminho de volta, investir nisso com a Secretaria de Assistência Social é justamente para contratar profissionais especializados para poder lidar com essa situação. Aquilo que eu não consegui fazer o caminho de volta, eu vou fazer o Supera Rua, dar tratamento médico, psicológico, assistência social para quem precisar, tratamento para dependentes químicos, fazer parceria com as clínicas de recuperação, com as comunidades terapêuticas. Tem muita igreja querendo ajudar nessa situação, tem muitas organizações sociais, entidades que já lidam com gente, com pessoas em situação de rua, com crianças, com idosos, com mulheres, fazer essas parcerias para tirar as pessoas dessa condição. E uma grande parte dessas pessoas já tiveram uma atividade remunerada na vida. Né? Eu vou criar frentes de trabalho, botar esse povo para trabalhar, para ganhar o seu próprio sustento. Essa que é a minha ideia, esse que é meu projeto. Né? Nós vamos tirar... E outra, fazer dentro da lei. Nós vamos fazer parceria, vamos chamar o Ministério Público para discussão. Nós vamos chamar o Ministério Público, o Poder Judiciário, chamar os comerciantes do centro que estão desesperados, os proprietários de imóveis com as lojas fechando, para a gente enfrentar essa situação. Mas é a prefeitura que tem que pilotar isso. E eu já vi candidato dizendo, olha, isso acontece no Brasil inteiro, quase todas as cidades. Não, você tem que enfrentar o problema. Todo mundo espera da prefeitura uma atitude. Eu tenho atitude, eu sei como fazer. Tem frentes de trabalho com pessoas em situação de rua acontecendo no município aqui do lado, onde eu fui prefeito. E, candidato, dentro da questão do morador, da pessoa em situação de rua, você tem também um problema grave de segurança pública. Tem um aspecto social, como o Marco trouxe aqui, que pode ser resolvido, enfrentado pela FAS, mas tem a segurança pública. Qual a sua visão para a atuação da Guarda Municipal e para o enfrentamento da violência que toma conta da cidade? Bom, primeiro que se a gente não enfrentar o tráfico de drogas no centro da nossa cidade, nós não vamos conseguir resolver o problema também das pessoas em situação de rua. Porque nós temos ali, se tem gente consumindo, é que tem gente vendendo debaixo dos olhos das autoridades. Aí, em relação à segurança pública, eu pretendo trabalhar em duas frentes. Uma na prevenção, dando oportunidade para as crianças, escola em tempo integral, para os adolescentes, para os jovens, dança, teatro, música, profissionalização para encaminhar os nossos jovens para o mercado de trabalho. E do outro lado, requalificar a nossa Guarda Municipal, aumentar o contingente, redistribuir para os bairros, levar a Guarda Municipal para as regionais, implantar uma central de monitoramento em cada uma das regionais. Hoje nós temos só uma central de monitoramento em Curitiba, para cuidar de 1.800.000 habitantes. Levar
criar para cada regional uma central de monitoramento com contingente suficiente da Guarda Municipal, com armamentos modernos, letais, não letais, uma guarda que seja uma polícia municipal. Nós já aperfeiçoamos a legislação para isso. Em Pinhais funciona assim. Eu criei a Guarda Municipal de Pinhais, não tinha. Eu que criei. Então eu sei como fazer, já fiz e quero fazer aqui em Curitiba, para levar a segurança mais próximo da população. E não é nos bairros distantes, não. As pessoas estão se sentindo inseguras aqui, no Jardim Social, no Portão, no Batel, né? Então nós temos que realmente usar a tecnologia, câmeras de monitoramento, muralha digital eficiente, assim como eu já fiz. Candidato, você fala bastante dessa requalificação da Guarda Municipal. Por onde que passa isso? Como que a gente teria essa transição para o que você chama da Polícia Municipal? E qual que seria a diferença na prática para a população? Na prática depende do objetivo que você dá para a Guarda. E eu sempre dei para a Guarda a função de cuidar da segurança do cidadão. Porque para a segurança patrimonial nós temos outras alternativas, segurança eletrônica, o seguro, o vigia. Nós não precisamos da Guarda Municipal cuidando de horto municipal, cuidando. Então nós temos que requalificar, né, fazer formação continuada para reposicionar ela. Reposicionar, a função de vocês agora é cuidar da segurança do cidadão. Uma guarda humanizada, uma guarda cidadã, mas com pulso firme contra a marginalidade, contra a criminalidade, contra a bandidagem. Olha só, candidata, a gente já falou de transporte coletivo, mas eu queria voltar. O senhor fala ali de bondinho elétrico. O que é isso de verdade? O que as pessoas podem esperar com esse projeto? Veja, o centro da nossa cidade precisa de uma repaginada, certo? Então, um dos principais problemas é a pessoa em situação de rua, e que eu já apresentei aqui 2 projetos para tentar resolver. Eu tenho proposta para isso. A outra é revitalizar o centro da nossa cidade. E uma das minhas iniciativas vai ser colocar um bondinho elétrico moderno, acessível, não esse que tem ali na 15 hoje, circulando desde a Visconde de Nácar, né, Praça Osório, até a Praça Santos Andrade, indo e voltando gratuitamente com mais um atrativo no centro da cidade. Para que as pessoas possam, por exemplo, você desceu ali na Praça Santos Andrade, você pode pegar, principalmente as pessoas mais idosas, pessoas com certa deficiência, pode pegar o bondinho, pode parar 2, 3 quadras, ir nos comércios da Rua 15, ir nos comércios próximos ali e voltar. Então, além de ser um atrativo, vai ser um meio de locomoção também nesse trecho ali. Desse trecho ali da Rua 15 de Novembro. Candidato, falando dos novos modais, também você cita no plano de governo a proposta do metrô. Acredita que é possível fazer um metrô aqui em Curitiba? Está entre as promessas de Luiz Angular? Olha, tem dois estudos que eu pretendo recuperar aqui em Curitiba, que foram feitos na época do prefeito Beto Richa. Um é o estudo do metrô e o outro é a retirada dos trilhos de trem do centro da nossa cidade. Esses estudos já foram feitos. Eu pretendo recuperar esses estudos e fazer uma avaliação, abrir essa discussão com a sociedade. A maior parte das cidades mais importantes do mundo tem metrô. Curitiba até hoje não tem metrô. Mas tem recurso para isso? Eu atribuo isso ao lobby do transporte coletivo. Veja, o metrô não se faz de uma hora para outra. Você tem financiamento, você tem parceria público-privada, então tem várias alternativas. Mas antes de tomar uma iniciativa, nós vamos recuperar o estudo, abrir essa discussão com a sociedade, ver se 15 anos depois que foi feito esse estudo, se isso ainda é viável, porque metrô não é só subterrâneo. Metrô é subterrâneo, pode ser elevado, pode ser de superfície, né? Nós precisamos dele subterrâneo, principalmente na área mais central, onde a gente precisa de espaço na superfície, né? E hoje as obras do metrô não são mais aqueles absurdos de antigamente. Hoje você tem o tatuzão, faz tudo por baixo, só onde vai ter as estações. Cândida, falar de saúde, o seu plano de governo eu considerei um pouco evasivo nessa área. Explico por quê. O senhor fala ali em aplicativo, isso necessariamente já é uma realidade em Curitiba. O senhor fala sobre retirar de carcaça de animais da rua. Eu senti falta, por exemplo, de uma resposta de como resolver a fila de consultas eletivas, por exemplo, né, de especialidades. Só para oftalmologia tem 50 mil pessoas na fila hoje. Como resolver isso, por exemplo? Veja, das cidades do Paraná, Curitiba é que tem a melhor infraestrutura de saúde pública. Isso é indiscutível. Os melhores hospitais de referência filantrópicos, por exemplo, estão aqui em Curitiba. O Hospital do Cajuru, o Hospital Erasto Gettner, o Hospital Santa Casa, Hospital Evangélico,
Hospital de Clínicas, minha família veio aqui para Curitiba para salvar minha mãe no Hospital de Clínicas. Nós temos a melhor estrutura, então nós não precisamos criar muitas estruturas novas, mas fazer boas parcerias. Os hospitais filantrópicos iam lá em Brasília com o Pires na mão lá para poder conseguir um recurso, para poder manter. Então a prefeitura tem já a condição de fazer isso. Nós temos que investir na atenção básica, contratar mais agentes comunitários de saúde. Hoje nós temos 555 agentes comunitários de saúde para cuidar de uma população de 1.800.000 habitantes. Então nós teríamos que ter pelo menos 4 vezes mais. O município investir na atenção básica, no diagnóstico correto, na telemedicina, nós temos que ampliar, mas para os exames especializados, para as consultas especializadas, para as cirurgias, fazer parcerias com o que já existe na nossa cidade. Nós já temos uma boa estrutura, é só a prefeitura ser criativa e usar essas estruturas para... Não é possível que uma pessoa que precisa do exame oftalmológico tem que esperar de 6 a 8 meses. Se uma criança que está na escola, ela tem uma deficiência visual e ela ficar 6, 8 meses esperando, ela comprometeu o ano letivo dela. Candidato, dentro dos temas que também tem tomado conta do debate aqui em Curitiba, outro, além de todos que a gente já levantou, é a questão dos radares. O senhor fala em acabar com a indústria da multa, uniformizar em 60 km por hora a questão dos radares. Tudo isso é possível enxergando o Código de Trânsito brasileiro? Como o senhor pretende realizar esse tipo de iniciativa? Olha, parece que as soluções para o trânsito em Curitiba é colocar radar, pegadinhas, acabar com os estacionamentos, como aconteceu na Silva Jardim recentemente, matando os comércios, ou cortar árvore, né? Ou cortar árvore, assim como aconteceu na Vitor Ferreira e que está acontecendo aqui no outro lado da cidade. Veja, nós temos que usar a inteligência artificial, sincronizar os nossos sinaleiros. Nós temos uma frota enorme de veículos em Curitiba. Nós temos, para uma população de 1.800.000 habitantes, nós temos 1.565.000 veículos emplacados em Curitiba. Então nós temos que dar uma dinâmica mais moderna, criativa para o nosso trânsito. Quando eu digo que é sincronizar os sinaleiros, é usar a inteligência artificial para você facilitar a vida do motorista. Curitiba está entre as cidades brasileiras onde o motorista perde mais tempo no trânsito. E aí, os radares, assim como as leis de trânsito, elas devem servir para prevenir, para educar o motorista, não para fazer pegadinha. Curitiba arrecada milhões com os radares, tem um negócio envolvido nisso, né? E padronizar as velocidades, onde é 60, 60, onde é 50, 50, onde tem necessidade de ser 40, você passar, porque tem uma escola, tem um hospital, é outra situação. Então é possível sim acabar com essa indústria da multa em Curitiba. Por exemplo, se você estaciona errado, um idoso que não consegue fazer ali o estar no aplicativo, leva uma multa e já leva ponto na carteira. Nós tínhamos a opção de você poder recorrer em 5 dias, tal. Tem um radar aqui no Capão da Embuia que em 2 meses emitiu 2.600 multas e ele não estava aferido devidamente. E as pessoas não sabem disso, daí vai recorrer, não tem muita transparência em relação a isso. Então nós temos que jogar aberto com a população. Candidato, rapidamente para a gente falar de educação também, a gente sabe que o gargalo aqui são as vagas para as crianças pequenas, de 0 a 4 anos. O seu plano de governo fala em garantir acesso para todas essas crianças. Hoje são cerca de 10 mil que estão na fila de espera. Como que a gente garante essas vagas rapidamente, né? Hoje a exceção está virando regra com os centros particulares, né, as parcerias particulares. Nós temos que continuar para poder dar vazão até construir nova escola. Mas Curitiba tem que construir novas escolas. Eu pretendo construir 10 escolas por ano, com capacidade para 400 alunos. Como que eu faço isso? Com 1% do orçamento. 25% da receita corrente líquida é para a educação. Com 1% eu construo 10 escolas a 14, 15 milhões por cada escola dessa, e eu abrigo 400 crianças em cada uma dessas escolas. Então 10 escolas por ano são 4.000 crianças que eu abrigo e continuo com as parcerias até conseguir fazer escolas novas, modernas, sustentáveis. Mas a parte mais cara das escolas são menos os prédios e mais as equipes. O senhor pretende mais concursos? Isso não deixaria Curitiba mais perto do limite prudencial de equipe, essa coisa toda? Não, hoje Curitiba gasta em torno de 40%, o gasto com o pessoal está em torno de 40%. Então nós estamos com uma folga. E na saúde e na educação nós temos um gargalo, nós temos profissionais estressados porque a demanda é grande e com poucos profissionais. Por exemplo, na educação infantil nós precisamos criar a hora atividade para os nossos profissionais, que ainda não tem.
aquele 1/3 do tempo da escola para preparar a aula, para corrigir trabalho, para fazer formação continuada, também não tem isso. Então nós temos que investir, nós não temos como ter uma educação de qualidade se nós não temos profissionais suficientes. Então sim, contratar novos profissionais, a partir do momento que eu vou construindo as escolas, eu vou diminuindo as parcerias com a iniciativa privada, que se torna muitas vezes mais cara e sem uma padronização do currículo. Mas aí essa construção toda abre vagas a médio prazo. Rapidamente, aumenta a parceria com a iniciativa privada em um primeiro ano? Tem que aumentar e para depois diminuir. Sim, exatamente. Vai ser o que? Uma ideia de vouchers, é isso? Comprar a vaga na iniciativa privada para fornecer como já precisa. É feito hoje com os 6, né? Hoje nós já temos mais de 150 centros de educação infantil privado fazendo parceria com a prefeitura. Então nós temos que manter essas parcerias até a gente ter estrutura suficiente para abrigar essa quantidade de crianças que estão fora da escola. Candidato, o senhor tem mais 1 minuto e 20 para falar com os curitibanos. Muito bem, eu estou aqui, veja, eu não sou nenhum aventureiro, eu tenho uma experiência, eu já fui deputado federal, estadual, eu tenho uma experiência na política, né, já de algum tempo, e sem carregar comigo os vícios da velha política. Eu tenho intenção de fazer uma administração moderna, técnica, profissionalizada, tenho liberdade para isso, porque eu não tenho as amarras políticas que determinados candidatos têm, que vai ter que inchar ainda mais a prefeitura, porque a gente sabe que os acordos políticos nem sempre eles são feitos em cima de projetos e propostas, mas em cima de espaço de secretaria, de órgãos públicos que vão ser tomados por políticos. Eu tive sucesso na gestão porque eu priorizei os servidores efetivos e servidores técnicos para poder dar as respostas aos problemas sociais. Me considero preparado, tenho uma experiência bem sucedida, cada proposta que eu apresento aqui em Curitiba eu já tenho um trabalho realizado e já tenho uma história de sucesso, né? Eu fui reeleito com quase 94% da população. Terminei o mandato com 94% de aprovação, através de muito trabalho, de um trabalho realizado com eficiência e boa aplicação do recurso público. Isso que eu quero fazer aqui em Curitiba, em todas as áreas. Quero agradecer Luizão Goulart do Solidariedade, nosso convidado de hoje aqui na série de sabatinas da Jovem Pan e do Grupo RIC. A gente volta na segunda-feira, às 8 da manhã. O convidado será Felipe Bombardelli, do PCO. Até lá. Grupo RIC, jornalismo de resultados.